Meus irmãos, Brandon Biggs teve uma visão maravilhosa do que vai acontecer após o arrebatamento. Ele viu cada coisa maravilhosa no reino de Deus que é muito incrível e magnífico. Vocês não podem deixar de assistir esse vídeo até o final, porque é um pouquinho da visão no céu como será lá. Muitas pessoas acham que no céu não vai ter graça, que não vai ter nada demais, que nós não vamos comer nada. Mas eu creio que vai ter muita diversão e muitas coisas legais para nós fazer lá. Porque Deus sabe como os seres humanos são e o que eles gostam. Já vi pastores falando que nossa mente vai ser apagada e não vamos lembrar de ninguém, mas não creio nisso. Porque creio que Deus não vai fazer uns absurdos desses com a gente. Lá vai ser um lugar que não tem pecado nenhum e nenhum sentimento que vai nos deixar magoado ou mal com lembranças. Porque qual a graça de ir para um lugar que não tem nada para fazer e você acaba se parecendo um robô e sendo controlado? Acredito que no céu vai ser um lugar mais maravilhoso do que a gente imagina. Então não caia no engano do inimigo que lá não vai ter nada e que a gente vai ser um parasita. Então fique com o vídeo porque é muito incrível o que ele viu lá. Oi, bom dia família. Eu só tenho um vídeo que quero fazer para vocês hoje. Eu tenho orado e pedido ao Senhor sobre o que Ele quer que eu fale com vocês. E então eu tenho uma direção que acho que preciso seguir aqui. As próximas duas coisas sobre as quais vou falar foram visões com os olhos abertos quando eu estava orando. Eu estava apenas orando, assim como estou aqui nesta cadeira agora. E de repente o Senhor abriu um portal acima de mim. Eu vi um portal enorme se abrir porque eu apenas perguntei a Deus: como está seu dia hoje, Senhor? Eu disse: o que você estava fazendo? O que você estava fazendo hoje? Você sabe? E eu disse: estou apenas curioso. Sabe, apenas conversando com ele como eu normalmente faço. E de repente ele disse: Brandon, eu vou te mostrar o que eu estava fazendo. E ele abriu um portal sobre a minha sala de estar e eu ouvi. Isso é bem legal. Eu ouvi, preparando nossa mesa para o nosso banquete, uma mesa enorme. Mesas enormes para uma recepção para nós quando voltarmos para casa. Cada prato estava tão perfeito, mas cada prato era diferente, tá bom? Era uma flor, mas meu prato que estava na minha frente, ele me mostrou na sala do espírito. Eu olhei para cima e consegui ver as mesas certo. E os pratos eram perfeitos. Era um lírio perfeito, mas era quase transparente, mas era vermelho. E tinha todos os lindos desenhos neste prato. E no prato havia um cartão com o nome, e meu nome estava escrito no prato como um lugar. Era um assento reservado para mim, para este banquete, do qual vamos participar quando formos arrebatados. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, essa é uma das primeiras coisas que acontecem. Eu vi um banquete. Ele tem uma festa para nós. É uma celebração enorme de nós voltando para casa. Ok, e todos os pratos eram perfeitos, como eu disse, e nós tínhamos esses copos, e todos os copos. Era esse cristal fino que eu nunca vi na terra antes. Os copos eram lindos e você podia ver os garfos. E os garfos eram perfeitos. Eles tinham todos os garfos alinhados e tinham um guardanapo. E eles tinham os pratos e, como eu disse, todas as coisas lindas. A arrumação da mesa, tá bom? E então todo mundo tinha, como eu disse, você podia ver as pessoas que eu conhecia desta terra, que eram meus amigos, as pessoas que eu sei que nasceram de novo. Tipo, minha esposa tinha seu lugar ao meu lado. E outras pessoas que eu amo, sabe? Membros da família e tal. E eles tinham seus crachás nos pratos reservados ao nosso redor. E então eu podia ver diretamente ao meu redor todas as coisas lindas. Mas as coisas de todo mundo eram personalizadas para eles. Ok. Não era apenas um tipo de prato, tipo de copo. Era personalizado para os desejos do seu coração. O que havia dentro de você era lindo o que ele tinha feito. Ok. E no centro da mesa estavam esses arranjos de flores, que eram os arranjos de flores mais lindos na mesa. Estavam esses arranjos de flores. Eram os arranjos de flores mais lindos. Lírios brancos, eles eram brancos. Rosas brancas. E eles tinham essas, tipo, ferramentas. Havia cortinas saindo dessas árvores. Havia árvores. E eu não sei de onde vieram essas árvores, como essas enormes.
árvores de carvalho, como você veria tipo na Louisiana, nas casas de plantation. Era uma área externa. Não era como em um prédio ou como uma área de recepção que parecia um palácio. Essa recepção é ao ar livre. Havia grama verde por toda parte, havia árvores lindas todas, por cima cobrindo o topo certo. E havia cortinas descendo de todas essas árvores, bem embaixo do, onde está o banquete, certo? E havia como um diamante, tipo, todas essas contas de pérolas, certo? Era isso, contas, pérolas. Havia lindas pérolas penduradas nas árvores, ok? Tudo preso com as ferramentas. Todo esse lindo branco tipo seda. Uma malha linda. Tudo embrulhado em... As pérolas estavam embrulhadas em... Era dourado. E você podia ver todas as cores. Estava drapeado em... E estava tão corado. Era tão perfeito. Era como uma recepção de casamento, certo? E era tudo. Tudo estava simplesmente imaculado, deslumbrante. E então eu tento capturar e te contar tudo, sabe? O que o Senhor me mostrou. Esse lindo banquete. Havia algum tipo de luzes pequenas. Parecia, e isso soa realmente estranho, como luzes de piscar dentro dele. Como dentro das ferramentas e das pérolas. E era simplesmente. Era absolutamente deslumbrante. Tudo. Estava as mesas postas, os vasos com flores e tudo mais. E era tão precioso a celebração dele para nós quando voltamos para casa. Então, essa é outra vez. Estou orando, tá? Essas são duas ocasiões diferentes. Eu estava orando e, de novo, eu sempre pergunto ao Senhor, como foi seu dia hoje? O que foi como você... Sabe, eu só quero saber como as coisas estão indo. Sabe, é como se eu estivesse conversando com um amigo, sabe? Ele é meu melhor amigo. Então é como se você estivesse conversando com seu amigo ao telefone ou algo assim. Eu sempre pergunto, ei, como foi seu dia hoje? Sabe, o que você faz, o que você fez hoje? Você, sabe, ou qualquer coisa, você conversa com sua esposa ou seu marido ou qualquer coisa assim. E então você está perguntando como foi o dia deles. Então, assim como eu fiz de novo. E eu disse, Senhor, como foi seu dia? Como foi seu dia hoje? O que aconteceu? E de repente ele disse, oi, Brandon. E ele começou a falar comigo de novo. E ele disse, eu quero te mostrar o que estamos fazendo hoje. O que estava acontecendo no céu. E ele disse, eles estão tendo um ensaio de recepção. Um ensaio de desfile. Ele disse, quando você voltar para casa e entrar no sol do arrebatamento, vamos ter uma enorme festa de boas-vindas para você. Quando você entrar no céu, todos aqueles que morreram antes de você, eles estão esperando por você. E nós vamos celebrar todas as pessoas, essa enorme quantidade de toda a igreja que está voltando para casa no arrebatamento. Ele disse, vamos ter uma enorme, como um desfile. É como uma recepção, mas eu podia ver as pessoas e elas tinham faixas. Ele me mostrou o que eles estavam fazendo. Ele estava montando um cavalo branco. Jesus estava montando um cavalo branco. E ele era o chefe da recepção do que eles estavam ensaiando. E todas as pessoas continuavam dizendo, pois o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, enquanto ele estava montando nesse cavalo no céu. Pessoal, não saia do vídeo porque o que ele vai falar agora é muito forte. E ele e eu podíamos ver as ruas de ouro. Eu podia ver as pessoas de ambos os lados das ruas, como seria no desfile do Dia de Ação de Graças, da Macy's. Você sabe, mas ambos os lados da rua tinham pessoas deitadas. Pareceria uma cidade enorme. Parecia uma cidade... Eu podia ver prédios de ambos os lados. Havia prédios enormes, todos lindamente projetados, como você veria na Europa. Eles tinham telhados antigos, como no estilo inglês. E era como azulejo. E era lindo. Mas havia dos dois lados, como um centro da cidade, como uma área. Mas no céu, e eu podia ver as pessoas... E Jesus estava montando na Rua de Ouro em seu cavalo. E as pessoas tinham aqueles pequenos estandartes, sabe? Aqueles estandartes de rei, que tinham tipo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todos os estandartes estavam descendo a rua. E as pessoas os tinham, eu gosto da palavra, celebrando, como se estivessem se alegrando. E você podia ver, e isso vai parecer realmente louco, mas havia confete no ar. Eu podia ver que era como confete dourado.
e as pessoas estavam celebrando e praticando. Eles estavam se preparando para a vinda de toda a igreja, das pessoas que estão nesta terra, como uma recepção enorme. E você podia ver todas essas coisas acontecendo. E eles estavam, e ele disse: estamos nos preparando para você, filho. Estamos nos preparando para a igreja. E eu fiquei tão empolgado porque eu podia ver todas as pessoas se alegrando. E então, eles estavam e continuavam dizendo: pois ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Pois ele é bom. E eu posso ouvir todas as pessoas. E ele estava montando seu cavalo, e seu cavalo tinha uma rédea. Ele tinha todas essas joias em seu cavalo. Seu cavalo era lindo. Seu cavalo tinha... A coisa que ia na frente do cavalo tinha esses diamantes lindos e todas essas coisas bonitas que pareciam esmeraldas, como safiras e rubis. E todas essas coisas maravilhosas estavam no peito do cavalo. E ele estava montando seu cavalo. E o cavalo era lindo. E ele estava passando pela cidade com isso. E ele estava sendo adorado no céu e as pessoas estavam lá. E elas estavam, eles só continuavam dizendo coisas assim. E eu estava, maravilhado com o quanto ele nos ama, o quanto ele se importa. Todos os detalhes pessoais que ele dedica tempo, com carinho e dedicação, apenas para amar seu povo e atenção. As pessoas não têm ideia de quanto Jesus ama você. E o quanto ele se preocupa com tudo. Cada detalhe, desde os pratos até os garfos, até o desfile. Ele está tão animado para que seus filhos voltem para casa. Ele está esperando por nós. Quando Deus disse: vá, Ele está voltando para nós. E nós vamos reinar com Ele para sempre e sempre pelo Rei. Ele é bom, Jesus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Havia uma ponte com este enorme e muito largo rio impressionante que fluía calmamente passando por ela. A cidade estava bem aqui deste lado. Eu podia ver enquanto olhava, e o ouro na Rua de Ouro estava passando, e foi sobre esta ponte. E havia um rio passando pelo céu, este rio imenso, e o rio estava fluindo do trono. Eu te falei sobre a água viva. Você podia ver que havia isso, subia, e havia essas escadas que subiam depois desta enorme ponte sobre o rio, e é verde dos dois lados. E como eu disse, havia esta cidade, eu podia ver isso. E havia esta coisa que parecia um castelo lindo aqui, eu nem sei o que era, mas era tão bonito. Este enorme castelo parecia o prédio. Estava aqui onde ele estava montando seu cavalo, e todas as pessoas estavam lá, vestindo suas roupas. E isso é realmente incrível também. Todo mundo que estava adorando a ele montado nesses cavalos tinha vestidos diferentes. Nenhum vestido era igual, nenhuma túnica era igual a outra. Você podia vê-los e eles eram lindos. Havia cores diferentes. Todo mundo pensa que é um vestido branco. Havia como mantos com cores. Não havia apenas um. Como eu disse, não havia vestido. O mesmo com essas pessoas. Algumas pessoas estavam com mantos. Algumas pessoas estavam com vestidos. Mas parecia que havia mais vestidos do que mantos. Havia muitas pessoas que apenas tinham um vestido de salvação. Eles estavam como se tivessem nascido de novo. Eles tinham um conhecimento revelador sobre o simples fato de serem salvos. Ok? As pessoas que estavam com mantos tinham cores lindas nesses mantos. E havia emblemas e coisas de honra pelo que você fez na terra. Certo? O que você fez por ele. E era lindo. Todas as coisas diferentes, como eu disse. E havia remendos e eles eram grossos. Eram mantos grossos e lindos. E eu não conseguia ver os rostos das pessoas, sabe? Porque era como se eles estivessem todos de costas. Eu estava olhando para as costas deles na direção que estavam olhando, tipo lá fora. As costas deles estavam voltadas para mim. E do outro lado da rua eu conseguia ver as pessoas um pouco. E
Eles estavam todos alinhados nas ruas. Então, eu estou ansioso por isso. Estou ansioso por isso. A presença da paz e tranquilidade. Oh, Jesus, eu me levo de volta para aquele momento crucial, onde tudo parecia perdido, mas uma força interior me guiou, como uma luz no fim do túnel, trazendo esperança. Quando eu falo, é como se eu de alguma forma voltasse lá. Eu consigo sentir aquela sensação que eu tinha sempre que eu o via em seu cavalo. Ele tinha quando ele estava em seu cavalo. Vou te contar o que Jesus estava vestindo. Ele estava com uma coroa, e a coroa era linda e se erguia acima da cabeça dele. Tinha todos os tipos de joias e coisas realmente legais nela. Era deslumbrante. Essa coroa era deslumbrante. E tinha esse branco, parecia algum tipo de estandarte ao redor da parte de baixo dela. Tipo, era roxa. E tinha todos os tipos de coisas realmente legais. Coisas ao redor da parte de baixo dessa coroa, tipo pele, sabe o que estou dizendo? E então ele estava com uma capa, quando ele estava em seu cavalo, ele tinha essa coisa dourada, era como um medalhão no meio. E a capa dele caía para trás do corpo e descia ao lado das pernas dele quando ele estava em seu cavalo. E tudo estava tão perfeito. Então, Pai, eu te agradeço. Agora, em nome de Jesus, eu vou fazer uma oração abrangente. Todas as pessoas que pediram ajuda, todas as necessidades de oração, todas as curas e as pessoas morrendo de uma doença ou o que for, seus entes queridos estão longe do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Você me mostrou em uma visão hoje, Senhor, como passarinhos. E eu disse, Pai, eles são como passarinhos piando no ninho da mamãe. E eles estão pedindo, ajuda, 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 piu, piu, piu. E eu os vi no Espírito, Senhor. E eu disse, Deus, há tantas bocas para alimentar. Eu não consigo fazer tudo. Eu não sei o que você quer que eu faça. E você me disse, é meu trabalho, Brandon. O Espírito Santo vai cuidar disso. E eu vi aquele grande pássaro despejar um monte de minhocas sobre eles, os filhotinhos. E hoje eu oro isso por você. O Espírito Santo vai te encontrar em cada necessidade que você tem, bem onde você está. Jesus tem isso para você. Eu clamo cura sobre os seus corpos. Eu clamo libertação sobre você em nome de Jesus. Eu clamo restauração sobre os seus casamentos. Você pode estar tendo problemas no casamento. Eu clamo restauração sobre os seus casamentos em nome de Jesus. Eu clamo bênção sobre a sua casa em nome de Jesus financeiramente. Eu clamo, Pai, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o rosto dele brilhe sobre você e seja gracioso com você e te dê paz. Eu clamo essas bênçãos sobre a casa deles em nome de Jesus. E nós louvamos o Senhor por tudo que ele já fez e pelo que ele continua fazendo na sua vida em nome de Jesus. Coloque um sorriso no seu rosto e uma canção no seu coração. Jesus te ama. Agora vocês entendem como talvez será no céu? Eu creio que ainda vai ser melhor do que tudo isso que ele viu, meus irmãos. Olha como ele criou esse universo magnífico. Agora imagina no próprio reino do Senhor. Só de imaginar já dá uma felicidade imensa. E a vontade de ir para lá é enorme. Por isso que todos que sonham com o céu não querem voltar para a terra. Então, pessoal, vamos buscar o Senhor para irmos para um lugar que a gente vai ser amado de verdade e ter amor de verdade. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, deixa seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho para mais vídeos. E o sininho, pessoal, é muito importante para notificarem vocês de vídeos novos. E que Deus abençoe você e sua família.